Mais uma aula para você que é muito monstro, focado na banca IDECAM. Bora lá. Hoje, unidade de medidas, nós vamos iniciar o nosso intensivão de questões focado na banca IDECAM. Beleza, galera? Pô, vou estar gravando com vocês aqui e qualquer coisa, vocês podem tirar dúvidas comigo, tá? Show? Então vamos lá. Beleza. Monstrinhos... Vamos iniciar aqui a situação. Vamos lá. Depois eu dou uma olhadinha no chat aí com mais calma. Maria costuma... Primeira questão, tá? Maria costuma acordar às 7 da manhã. Todos os dias. Ela acorda 7 horas da manhã. Que ela não é igual a gente, que a gente acorda 5h30 da manhã para estar aqui. Gravando para vocês, ó. Esse horário agora são 5h36 da manhã. Vamos lá. Nós acordamos mais cedo que a Maria. Uma noite ela decidiu adiantar o alarme em 27 minutos para iniciar o treino mais cedo. Ela vai adiantar AD, né? 27 minutos, a gente está falando de 6 horas e 33, né? Se ela adiantou, significa dizer que ela vai acordar às 6h33. Depois, seu marido, querendo que ela descansasse mais, atrasou o alarme, ó, atrasou em 13 minutos. Ou seja, eu vou ter que somar 13 minutos aqui. Então, isso daí vai dar que horas? 6 horas e 3 mais 3, 6, 3 mais 1, 4. 46 minutos. Determine que horas Maria acordou efetivamente. Ela deveria ter acordado 27 minutos antes do horário padrão, né? Só que aí o marido dela adiantou 13 para ela... Ativou a sonequinha ali, né? Tipo, continuou dormindo mais um pouquinho, beleza? Ou seja, ela acordou 6 horas e 46. B de abençoado. Uma aula cirúrgica. Um papá seletíssimo, beleza? Show? Vamos que vamos. E hoje, graças a Deus, a internet está ok, não está gravando, né? Não tá travando, né? Enfim, vamos lá. Galera, nessa próxima questão, a gente vai ver agora alguns conceitos aqui. Questão 2. Usando o sistema de numeração decimal, a soma de 20 unidades com 15 dezenas e com 7 centenas, olha só. A gente tem o CDU, né? CDU. Centena, dezena e unidades, tá? Se a gente tem 20 unidades, vamos colocar o 20 aqui. Se a gente tem 15 dezenas, ó, 15 dezenas é o mesmo que 15 vezes 10, tá? Beleza? Eu tô falando de 150. E a gente tem 7 centenas, 7 vezes 100, 7 centenas. Nós temos 700, ok? Somou todo mundo aqui vai dar quanto? 870. Questão tranquila, né? Um papá desse seleto desse, papai. Vamos lá. Espancando a banca IDECAM. Show de bola? Se fosse 2 centenas, 200. Entendeu? Então, ó, uma centena, 100. A cada uma centena eu tenho 100. 100 mais 100 mais 100, eu estou somando centenas. Assim como a cada 10, eu estou somando dezenas. Assim como a cada 1, eu estou somando unidades. Perfeitinho? Então vamos continuar, tá? Rio de Janeiro está na casa, muito bom. Vamos lá, vamos continuar aqui. Questão 3 agora. Luzia vai e volta do trabalho utilizando 2 meios de transporte diferentes, a pé e de metrô. O tempo total de viagem, tanto para a ida quanto para a volta, é o mesmo, quando ela escolhe o mesmo meio de transporte. Além disso, o tempo total é diretamente proporcional à distância percorrida. Assim, quando Luísa vai de metrô e volta a pé, ela demora 1h30. Ó, foi de metrô e volta a pé. Quanto que isso dá? 1h30. Beleza?
que é o mesmo aqui que... não vou transformar para minuto ainda não. Já quando ela vai e volta de metrô, ó, foi e voltou de metrô, a viagem dura apenas 30 minutos. Ou seja, 15 minutos para cada, né? Então, o que a gente descobre? Se a ida de metrô vale 15, então aqui em cima eu também tenho 15 minutos. E o total tá dando 1h30, então significa dizer que a pé ela demora 1h15 minutos. É a lógica, né? Enfim, vamos lá. Considerando, já quando ela vai e volta de metrô, a viagem dura 30 minutos. Beleza. Considerando-se o exposto, se Luísa for para o trabalho a pé, se ela for a pé, ou seja, se ela for a pé, ela vai gastar 1h15 minutos. Beleza? Se ela for a pé e voltar a metade da distância também a pé, ó, agora vamos dividir aqui, ó, a metade da distância a pé, completando a outra metade de metrô. Vamos lá. Então, ele dividiu o percurso da volta metade. Então, vai ser a metade do metrô. Metade de 15 minutos vai dar 7,5 minutos. E metade de pé vai dar... Metade de 1h vai dar 60... Metade de 1h vai... 1h 60 minutos. Não, vamos transformar aqui tudo para... Vamos transformar aqui tudo para minuto. 1h15 minutos são 75 minutos. Qual que é a metade disso? Vai dar 37,5. 37,5 minutos. É a metade, tá? Então, 37,5. Então, esse trajeto todo da volta aqui... Se eu somar 37 com 37, 44, isso aqui vai dar 45 minutos. Então a volta, como ela dividiu metade, vai dar 45 minutos a distância, o tempo total. Completando a outra metade do metrô, beleza. O tempo total de ida e volta. 1h15 de ida, que ela foi só a pé. E na volta ela dividiu metade, então 45 minutos. 1h15 mais 45 minutos, 2 horas. Pô, questão muito boa, né? Beleza? Show? É isso, papai. Morreu. Lembrando que essa aula fica gravada, você pode voltar, assistir quantas vezes você quiser, ok? Show? Você tem que ver a cena que eu tô vendo aqui agora, desse cachorro aqui, cara. Deitadão aqui. Parece um ser humano. Queria mostrar para vocês, mas a câmera ali não tem como tirar. Vamos lá. Próxima questão, 4. Anota isso. Anota isso. Eu vou até anotar aqui para não esquecer. Aposta. Apostas e Deccan. Vou até pegar minha pastinha aqui que eu tenho para anotar. Apostas e Deccan, premonição. Anota isso. Questões de escala. A Deccan gosta de cobrar muito isso daqui em unidade de medida, tá? Questão de escala. Por exemplo, tu pega uma carta. Militar chama de carta, né? Gente de fora, assim, que tá no meio civil, chama de mapa. Vou falar na linguagem. Você pega um mapa. O que você vê ali, se você pegar uma régua e traçar 1 centímetro, aquilo no terreno, ou seja, no mundo real, representa uma distância muito maior. Então, como que a gente representa isso nas escalas? Ó, uma escala de 1 para 5.000 significa dizer que a cada 1 centímetro na carta, no mundo real, é 5.000 centímetros. Entendeu? No nosso mundo real ali, tá?
E aí ele vai falar assim, ó, em um mapa com escala de 1 para 5.000, duas cidades estão conectadas por uma estrada reta. Ó, nós temos uma estrada aqui, ó, reta. Duas cidades, por exemplo, A e B, tá? Estão conectadas por uma estrada cuja representação tem 8 centímetros. Aonde? Na carta, né? Então, 8 centímetros corresponde a quanto no mundo real? Gente, é só multiplicar aqui, ó. 8 vezes 5.000 vai dar 40.000. Ou seja, 40.000 centímetros. Ok? Agora eu vou te ensinar um negócio, tá? Vamos aproveitar. 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Toda vez que você quiser converter de centímetro para metro, é só tirar 2 zeros, ó. Virou 1 metro. Por exemplo, 2.000 centímetros corresponde quanto em metro? É só tirar 2 zeros. Tchong, tchong, 20. 20 metros, entendeu? Então, se eu tirar 2 aqui, ó, eu vou achar o quê? 400 metros. Tá? Tá. Recentemente, uma torre de transmissão foi construída entre as duas cidades. Vou falar que a torre foi construída aqui, ó. T de torre. De modo que no mapa sua distância a uma das cidades é 3 centímetros. Aqui, ó, é 3 centímetros a distância. E da outra é 5 centímetros. Totalizando os 8 centímetros, né, totais. Beleza? Então, se a gente for converter isso daqui, né, de forma proporcional, gente, tá? É o mesmo que eu chegar aqui, ó, e substituir onde nós temos 8 centímetros, eu colocar, por exemplo, aquela distância ali, ó, de 3 centímetros. Cara, se 1 centímetro é 5.000, 3 centímetros é quanto, né? X vai valer 15.000 centímetros. Ou seja, cortou, 150. Então, essa medida aqui, gente, ó. Essa medida aqui tem que dar 150 metros. Assim como essa aqui, ó. Se eu for substituir depois ali, 1 centímetro está para 5.000 centímetros. 5 centímetros está para quanto? Vai dar 25.000 centímetros. Se eu quero converter para metro, 2 zeros. Ou seja, vai dar 250.000. Tanto é que, ó, dá os 400 metros. As duas distâncias, ok? Em relação à cidade mais próxima, a torre está mais próxima de A, que dista 150 metros. Ok? É a nossa alternativa correta. Belezinha? Show? Questão muito boa, tá? Eu fiz aquele início lá por 40.000 só para a gente entender o que seria 40.000 centímetros, né? Que é 400 metros. A distância total é 8 centímetros, pô. Ou seja, 3 mais 5. É isso tudo aqui, ó. Aí queria saber a distância, qual era a cidade que estava mais próximo da torre. Beleza? Vamos lá agora. Mais uma questão de escala. Anotou aí, né? Questão de escala em unidade de medida. E Decan gosta. Uma equipe e nem todos os professores passam isso. Geralmente o professor só passa a conversão de centímetro para metro, quilo para grama, entendeu? Litro para ml. Agora, especialmente a banca IDECAN gosta de cobrar isso aqui. Então tu fica ligado. Uma equipe de exploradores está planejando uma expedição em uma floresta, usando um mapa com escala de 1 para 50.000. Ou seja, 1 centímetro na carta é 50.000 centímetros no mundo real. Isso significa que 1 centímetro que é a mesma coisa que 500 metros. Isso aqui é a mesma coisa que 500 metros. Porque se eu tchonguear 2 zeros aqui, sobra 500, né? Em metros, beleza? Eles planejam percorrer uma distância total de 12 km no mundo real, que é na floresta. Isso vai ocupar quanto no mapa? Primeiro, 12 km é a mesma coisa que 12.000 metros.
Se eu colocar mais 2 zeros, ó, presta atenção, eu quero... A base é centímetros, tá? Isso daqui, ó. Isso aqui, ó, 12, tá em km. Beleza? Macete, se eu quero passar de km para metro, é só adicionar 3 bolotas. Porque 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros. Beleza? Então, no 12 km ali, eu vou adicionar 3 bolotas. Ou seja, foi para metros. Se eu quero passar para centímetros, é só adicionar mais 2 zeros. Porque 1 metro é igual a 100 centímetros. Se tu quer converter de metro para centímetro, é só adicionar 2 zeros. Agora vai ficar x vezes 50 mil, vai dar 50 mil. X igual a 1 vezes 12 milhões, não. 120, não vai dar 12 milhões, não. Vai dar 1 milhão e 200 mil. 1 milhão e 200 mil centímetros, né? Esses 4 zeros aqui, com esses 4 zeros aqui do final, tu já sabe, né? Chong, chong, chai, chai. Chong, chong, chai, chai. Beleza? 5x é igual a 120 que sobrou. Passo 5 rabiscagueteando para o outro lado. A quinta parte de 120, essa aqui é manjada já, né? Dá número do amigo, beleza? Show? B de abençoado é a nossa resposta. Depois você volta aqui e revê, tá? Pô, não esquece, pô. Tu quer converter de quilômetro para metro? 3 zerinhos. Quer converter de metro para centímetro? 2 zerinhos. Quer fazer o processo contrário? Aí tu tira. Ok? E essas questões aqui, né, de tempo, cara, qual é o estilo de unidade de medida que a IDECAM mais cobra, tá? Ela mais cobra essas conversões aqui de tempo. É a que mais cobra. Se você for, né, nesse intensivão de questões aqui, tu vai ver que ele mexe muito com isso. E são questões fáceis, tá? Você vai perceber isso. São questões, em sua grande maioria, fáceis. Ó, o Guinho, Zezinho e Luizinho haviam combinado de se encontrar em frente à prefeitura da cidade às 16 horas. Qual é o horário que eles têm que se encontrar? 16 horas. É o horário marcado. Zezinho chegou 10 minutos antes. Ó, Zezinho chegou 10 minutos antes, então ele chegou 15 horas e 50 minutos. Teve que esperar por 25 minutos, ficou esperando. O Huguinho já chegou 25 minutos depois, ou seja, se eu adicionar 10 aqui, vai para 16 horas. Mais 15, vai para 16 horas e 15 minutos. Já chegou atrasado, beleza? O Huguinho, por sua vez, chegou 5 minutos depois. Esse cara aqui chegou 5 minutos depois que o Luizinho. Então, o Luizinho chegou 5 minutos antes, né? 16 e 10. Sendo assim, pode-se concluir que Luizinho chegou 16 e 10. Vamos ver, Luizinho 16 e 10. Acabou. Tranquila a questão, tá? Morreu. Vamos para a próxima. E esse aqui é o tipo de questão, eu já fiz essa questão aqui várias vezes, já coloquei até em simulado, tá? É o tipo de questão que a gente vai ter que converter. Por exemplo, 3.200 metros em quilômetros. Vou adiantar, tá? Porque essa questão aqui eu já fiz várias vezes. A questão quer que tu converta 3.200 metros em quilômetros e 24 minutos em horas. Beleza? Primeiro eu vou falar da quilometragem. A gente vai utilizar o macete do... Pô, nem precisa. Lembra que eu te falei que para passar de quilômetro para metro, tu tem que adicionar 3 bolotas? Lembra disso? Só que se tu quer vir de metro para quilômetro, tu quer fazer o processo contrário, tu tem que perder 3 zeros. Por exemplo, tu tá em 3.200 metros, tu quer passar para quilômetro, tu perde 3 zeros, ó. Toma. Professor, acabou o zero. Quando acaba o zero, aí tu ganha vírgula. Então, tá faltando uma vírgula para fechar as 3 casas decimais. 3,2 km.
ok? Então só pode ser, por exemplo, a A, a B e a C. Explicando isso daqui de uma outra maneira, a gente utilizaria o macete do cagada monstra, depois comi MM. Eu dei uma cagada monstra, depois comi MM. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Eu estou aqui em 3.200, eu quero passar para cá. Cada casa que eu volto, eu perco um zero. 320 Dan. Cada casa que eu volto, toma ali, eu perco um zero. 32 hectômetros. Ah, professor, mas aqui não tem mais zero. Preciso voltar para cá? Agora eu vou adicionar vírgula. 3,2 km, entendeu? De forma nutritiva. Olha só, eu vou te passar uma outra situação. Toda vez que você quiser saber quantos minutos tem num número que está após a vírgula, por exemplo, 3,30 horas, que é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa que 3,3 horas. Muita gente acha que isso daqui é 3 horas e 30 minutos. Tem uns monstrinhos que acham isso. Mas, na verdade, existe um macete que eu sempre passo nas minhas aulas. Se tu quiser se tornar professor um dia de matemática, manda mensagem para mim que eu te provo da onde que vem esse macete. Agora, você que só quer marcar o X no local certo, tu só vai decorar. Toda vez que... Isso aqui é 3 horas, né? Agora, toda vez que tu quiser saber quanto que isso daqui corresponde em hora, que é 0,3 horas, tá? Como se fosse. Mas quando que isso aqui corresponde em minuto, é só multiplicar por 6. Macete do 6, ó. Macete do 6. Multiplica por 6. 6 vezes 3, 18. Então, na verdade, 3,3 horas é 3 horas e 18 minutos. Então, se eu quero 0, por exemplo, 4 horas, e eu multiplico isso aqui por 6, eu tenho 24 minutos. Então, 0,4 horas é a mesma coisa que 24 minutos. Então, 24 minutos é 0,4. A nossa resposta está aqui. 0,4 horas. Beleza? Ah, professor, 0,6 horas. Eu não posso falar que é 60 minutos, porque 0,6 horas é a mesma coisa que 0,60 horas. Eu não posso falar que isso aqui é 60 minutos? Ou como é que tu vai falar que isso aqui é 60 minutos? Se 60 minutos corresponde a 1 hora, não é? Isso aqui, gente, está quase chegando a 1 hora. Se a gente fosse pensar em dinheiro, isso aqui é R$1 e isso aqui é 60 centavos. Como é que eu vou falar que isso daqui é 60 minutos? Se 60 minutos é 1 hora. E isso aqui está longe de chegar ainda. Na verdade, se eu multiplicar aqui por 6, ó, 6 vezes 6, eu vou chegar a... Meu Deus, o que eu fiz? Vamos voltar aqui. Vamos lá. Eu vou chegar a 36 minutos. 6 vezes 6, 36, ok? Então, abre o olho mal que a cara, tá? Esses dias eu cheguei para um aluno e falei assim, ó. Eu fiz maldade também, né? Eu cheguei para ele e fiz isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês o que eu fiz. Deixa eu só apagar isso daqui. Isso aí foi muita maldade. Ele era muito trevoso. E aí eu percebi que ele não tinha noção dessa questão da hora. Eu falei assim, 2,40 horas. É a mesma coisa que o quê? Eu falei assim, alternativa A. Já coloquei na primeira já para ele se emocionar. 2 horas e 40 minutos. Alternativa B. Aí coloquei um negócio nada a ver aqui, ó. 2 horas e 36 minutos. Ou alternativa C. 2 horas e 24 minutos. Coloquei para ele assim. Aí ele, não, professor, toma ali. A de iPhone. Não tem como, isso aqui é 2 horas e 40 minutos. Aí eu falei para ele assim,
Cara, 2 horas e 40... 2,40 horas é a mesma coisa que 2,4 horas. Essa daqui é a parte inteira da hora, ou seja, eu tenho 2 horas. Toda vez que você quiser saber quantos minutos tem após a vírgula, é só você multiplicar por 6. 6 vezes 4, 24 minutos. Logo, alternativa C de Salmos. Aí, meu amigo, como é que tu coloca na cabeça do monstro do pântano isso daí? Foi difícil ele acreditar em mim, tá? Enfim, vamos continuar aqui. A classificação geral da... Como é que tá ali? 92. Da corrida 92... Deixa eu voltar aqui só para ver um... Qual questão? 8, né? Questão 8. Tá certo, é isso mesmo. Corrida de São Silvestre, realizada nas ruas da capital paulista, a tradicional prova teve a vitória do etíope, sei ler isso não, do masculino realizando prova em 44 minutos. O cara realizou a prova em 44 minutos e 30 segundos. 33 segundos, né? 44 minutos e 33 segundos. O brasileiro Giovanni dos Santos ficou em 5º lugar, realizando a prova em 45 minutos e 30 segundos. Beleza. A diferença de tempo entre o etíope o brasileiro chegou aqui, 45 minutos e 30. Olha, o jeito mais inteligente possível de fazer isso é pelo método complementar, tá? Se eu complementar 27 segundos aqui, eu vou chegar a 45 minutos. De 45 minutos para 45 minutos e 30 segundos, eu vou precisar de mais 30 segundos. Ou seja, qual é a diferença entre eles? 57 segundos. É o jeito mais inteligente de fazer isso. Só que tem uma forma também fazendo por subtração de unidade de medida. Como é que funciona isso? Eu vou pegar 45 minutos e 30 segundos e vou subtrair de 44 minutos e 33 segundos. Aí o que eu faço? Pelo método complementar. Eu cedo 1 minuto para cá e fica assim, 44 minutos. Eu tirei, tá? 1 minuto dali que é 60 segundos, tá? Quando eu somar aqui, vai para 90 segundos. Aí eu comparo com o de baixo. Isso aqui vai dar 0. Beleza? 0 minutos. E 90 menos 33. Aí eu vou ter que fazer essa continha aí, né, papai? Vai dar 57 segundos. Ok? 90 menos 33. Beleza? Que, na verdade, era o que a questão queria fazer, mas não tinha necessidade. Dava para fazer pelo método complementar. Olha isso daqui, outro tipo de conversão, tá? Que cai bastante é quando ele coloca várias unidades ali juntas, tá? Colocou várias unidades juntas ali, ó. Eu já fiz essa questão várias vezes, várias. Essa e essa próxima aqui, ó. Várias vezes já fiz. Elas vieram uma próxima da outra, tá? Em um tanque, inseri 35 decímetro cúbico, que é a mesma coisa que litros. Sempre bom tu anotar isso, tá? Mais centímetro cúbico, que é a mesma coisa que ml. Mais 23 milhões de milímetros cúbicos e mais essa trozoba aí em hectômetros cúbicos de água. Quantos litros de água inserir no tanque? Olha, eu nem vou mexer nesse aqui, ó, porque 35 decímetros equivale a 35 litros. Então eu não preciso converter isso, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar o nosso macete. Ao invés de ser monstro, agora é litro. KH dá litro,
depois comi ml. Ok? Beleza. Não. Pensei melhor. Já sei o que eu vou fazer. Monstrenho do ponto. Eu vou utilizar o macete normal mesmo. K, H, da. Monstra. Depois. Vai ficar melhor de explicar. Comi MM. Aquela outra forma ali é mais avançada. Eu estou falando de quilômetro, hectômetro, o Dan, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Aí você vai ver que cada uma dessas unidades está elevado a 3 dimensões, que é a unidade de volume, né? Então, gente, quando eu tenho 3 aqui em cima, significa dizer que a cada pulo eu tenho que pular 3 casas decimais. Por exemplo, se eu tenho aqui 1000 milímetros cúbicos, se eu for para frente, eu tenho que escrever o 1000 mais 3 zeros, entendeu? Se eu for para trás, eu vou perder esses 3 zeros. Entendeu? Se eu for para a esquerda, eu perco 0 e ganho vírgula. Se eu for para a direita, eu ganho 0. Beleza? Eu ganho 0. Lembra disso, tá? Então vamos aplicar a brincadeira agora. A gente já tem aqui 35 decímetros. Ó, lembrando que a questão que é em litros, tá? A gente já tem 35 decímetros cúbicos. Só que esse aqui, gente, eu não vou precisar mexer nele, tá? Porque decímetro cúbico é a mesma coisa que litro. Então, eu já tenho 35 litros aqui. Nem vou mexer nessa unidade. Então, eu vou para a próxima. 1.500 centímetros cúbicos. Ó. Eu vou passar todo mundo para decímetro, tá, gente? Porque aí eu acho o correspondente em litros, né? Se eu perder 2 zeros, vai ficar faltando uma casa decimal ainda para eu voltar, ou seja, 1,5. Então, mais 1,5 litros. Beleza? Vamos para o próximo agora. 23 milhões de milímetros cúbicos. Aqui, ó. 23 com 6 zeros. Para eu vir para cá, ó, eu tenho que perder 3 zeros. 1, 2, 3. Para eu vir para cá, eu tenho que perder mais 3 zeros. 1, 2, 3. Então sobra 23 litros. Mais 23 litros. Beleza? E agora tá faltando só o último ali, ó. Esse camaradinho aqui. Ele vai estar onde? Vai estar lá no... Aqui, ó. Eu tô aqui. Quero vir para cá, pro Dan, eu vou perder 3 zeros também. Esse é dali, ó. Porque é como se eu tivesse adicionando a vírgula para cá, gente, ó, para 3 casas, ó. Pronto. Ou seja, eu tenho agora aqui, ó, 0,0000009, o que sobrou, entendeu? Se eu quero vir para milímetro, para metro cúbico, mais 3 zeros, ó. 1, 2, 3. Sobrou o quê? 0,009. Se eu quero vir para o próximo, que é o decímetro cúbico, eu vou adicionar mais 3, beleza? Se eu vim com a vírgula para cá, ó, eu estou adicionando só mais 2. Então, eu vou ficar assim, ó. 0,9. Só que aí são 3 casas decimais. Aqui eu pulei só 2. Vou precisar pular mais uma. Então eu vou ter 9 decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 9 litros. Beleza? Agora eu vou somar todo mundo que está aí. 35 mais 23. 35 mais 23. Mais 9. Vamos somar isso primeiro. Estou somando esses 3 aqui, ó. Vai dar 17 aqui. Vai dar 6, né? 67. Só que tá faltando só mais 67 litros com esse 1,5 aqui. Ou seja, 68,5 litros. Beleza? Show. Questão muito boa, né? Galera, conseguiu entender? Perfeitamente? Tranquilo?
Pessoal que está me acompanhando aí até aqui, tudo bem? Lembrando que eu dividi essa aula aqui em 20 questões, tá? Eu vou resolver 20 questões aqui. Beleza? Vamos lá então. Próxima questão. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Só que a questão quer saber tudo em metros. Então vamos lá. K, H, dá monstra, unidade central metro. Depois comi, mm. 2,3 km em metros vai ser o quê? 23 hectômetros, 230 decâmetros, 2.300 metros. 12 hectômetros vai ser quanto? 120 decâmetros, 1.200 metros. 45 dan vai ser o quê? 450 metros. 37 centímetros vai ser o quê? Opa, tô voltando agora. 3,7 e 0,37. Eu vou somar todo mundo que tá aqui, ó. Ok? E aí vai dar quanto? Eu vou deixar esse 0,37 para o final, tá? Vou somar só os demais ali. 0, 5, 4 com 2, 6 com 3, 9. 2 com 1, 3. Então vai dar 39,50 mais 0,37. Aonde que tem isso? B de abençoado. Questão tranquila, né? Depois que tu sabe o macete de conversão rápida, esquece, papai. Beleza? Show? Pessoal, essa questão aqui quem lembra? Quem está aqui comigo lembra da minha resolução? Quem lembra dessa questão aqui que uma vez eu resolvi? Eu acho que eu tenho até um vídeo no YouTube aqui, ó, que eu cheguei a resolver essa questão aqui. Eu fiz um vídeo só para resolver essa questão. Mas eu quero perguntar a você, quem lembra dessa resolução aqui? Eu fiz um vídeo aqui só para falar dessa questão. Deixa eu ver se ainda tem. Ó, macete de unidade de medida, será que é essa? Deixa eu ver a galera do chat aí. Eu lembro, a galera lembra, né? Cara, basicamente... Não é essa não. É uma outra. É o se liga nessa questão, lembrei. Ó, se liga nessa questão de matemática. Demorou uns 20 minutos para eu explicar. Eu vou só comentar aqui, porque senão vai muito tempo na resolução. Essa questão aqui é o seguinte. Eu desenvolvi o macete, tá? Para a gente poder resolver esse tipo de questão, ok? Que é o macete do yakisoba, tá? Yakisoba 0 estragado, ó. Deixa eu só para ganhar tempo aqui. Pronto. Ficou faltando ali o iotograma. Tá, vamos lá. Cara, eu acho muito difícil que venha uma questão dessa de novo. Mas se vir algo desse tipo, poucas pessoas acertam. Para ser bem sincero, poucas pessoas acertam. Quem é que sabe o que é que representa um ioctograma, por exemplo? Ninguém nunca ouviu falar, né? Poucas pessoas sabem dessa unidade de medida. As pessoas estão acostumadas com quilômetro, metro, centímetros. Por quê? Quilômetro. Quem dirige se baseia por quilômetros. Ok? As pessoas estão acostumadas em metros. Por quê?
Se eu tenho uma medida de casa, eu vou medir em metros. Entendeu? E quem trabalha, por exemplo, deixa eu ver, com vestuário, vai se basear já por centímetro. A medida de uma barra da calça vai estar em centímetro. Agora, quem sabe, por exemplo, o que é um petagrama? O que é um ioctograma? Então, nesse vídeo aqui, eu explico para vocês especialmente sobre essa questão, porque ela é trabalhosa. Aí eu tive que inventar um macete aqui, ó. Yakisoba zero estragado pode trazer grande medo. Cagada monstra depois comi MM. Mico não posso fazer. Agora, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar como anexo a essa aula, abaixo dessa aula, eu vou colocar a resolução dessa questão. Por quê? Ficou muito bem explicada nessa aula aqui. Beleza? Porque senão eu vou adicionar 22 minutos de resolução só nessa aula aqui. E aí a gente vai aumentar o tamanho dessa aula aqui só por causa de uma questão. Entendeu? Então, a resolução dessa questão aqui, eu não vou fazer nessa aula. Eu vou deixar esse vídeo aqui anexo aqui embaixo, como um brinde para vocês. Aí vocês vão ver a resolução por que chegou aqui. Beleza? É algo atípico. Só caiu isso em uma questão de unidade de medida, né? Então, vamos fazer dessa forma. Senão, eu vou ter que ficar aqui 30 minutos para explicar só uma questão. Beleza? Vamos lá. Próxima questão. O segmento MN da reta R é a unidade de medida dessa reta. Ó, nós temos uma reta R aqui. E aí nós temos um segmento ali MN, né? Beleza. Nessa unidade, o segmento AB de R mede 7 unidades. Beleza? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma outra reta aqui comparando para ficar mais fácil de entender. Aqui é como se fosse A e B, mede 7 unidades. Ok. Qual é a medida do segmento AB de um novo segmento OP de R que vale 1/8 de MN? Ó, MN, por exemplo, vale X, né? Eu não sei quanto que vale o MN. Mas a outra OP, ó, que vale 1/8 de MN. Ó, o segmento OP vale 1/8 de X, que é MN. Ou seja, OP vale X sobre 8. Essa questão aqui é diferente, né? Ou seja, eu posso dizer que o X sozinho vale 8 vezes OP. Então, ali onde tem X, ó, eu posso falar o seguinte, que aqui ó, vale 8OP. Pronto. E a questão quer saber o seguinte. Qual é a medida do segmento AB de um novo segmento AB, né? Se um novo segmento OP de R, que vale 1/8 de MN, for usado como unidade de medida da reta R. Essa questão aqui, ela não é fácil de você interpretar, tá? Não é fácil. Então, basicamente, o que a questão quer saber em relação a OP? Quanto que vale isso aqui em relação a isso e vice-versa, né? Ó, o segmento MN da reta R é a unidade de medida dessa reta. Nessa unidade, o segmento AB mede R, segmento AB de R mede 7 unidades. Ok? Então, basicamente, eu vou ter 7 compartimentos desse aqui embaixo. Tá? Aqui eu tenho 7 unidades. Unidade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que compõem AB. Beleza? Cada
campo desse daí representa uma unidade. Só que cada segmento MN mede OP. Então, se eu tenho O, é 8 OP, né? Eu tenho 8, 8, 8, 8, 8, 8 aqui, ou seja, 8 OP, 7 vezes isso daí vai dar 56 OP. 56 no total, né? De A até B. Alternativa A, beleza? Essa é uma questão aí que não é fácil de interpretar, beleza? Mas vamos fazer até de novo aqui. Deixa eu explicar de uma outra forma, com o segmento de forma completa aqui. O segmento MN, e toda essa reta é a reta R, tá? O segmento MN da reta R é uma unidade de medida dessa reta, beleza? É uma unidade de medida dessa reta. MN é uma unidade. Nessa unidade, o segmento AB de R mede 7 unidades, tá? O segmento mede 7 unidades, beleza. Um segmento só, né? AB, vamos lá. Qual é a medida do segmento AB se um novo segmento de reta OP de R, que vale 1/8 de MN, ó, OP vale 1/8 de MN. OP vale 1/8 de MN. Então, MN vale 8 vezes OP. Essa que era a jogada. São 7 compartimentos, ou seja, 7 unidades aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E cada compartimento é um segmento que equivale a MN aqui, ó. MN, O, P. Essa é a quantidade de cada um. Cada um desse vale OP. Cada pedaço desse. E quando a gente somar isso tudo aqui, vai dar 56 OP. Porque 8 vezes 7, né? Ou seja, qual que é o tamanho de tudo, né? A questão quer saber de tudo aí. Qual é a medida do segmento AB, ó? Que equivale à reta R ali. Beleza? Show! Vamos lá, próxima questão. A caixa d'água de Dona Maria estava com vazamento. Para evitar desperdício, ela utilizou um balde de 15 litros, a fim de captar água vazada, e observou que precisava esvaziar esse balde a cada 30 minutos, uma vez que o mesmo enchia. Então, olha só, um balde de 15 litros, ele esvazia em 30 minutos. Após 2 dias e 12 horas, desde que ela começou a usar o balde, a caixa d'água foi trocada. O volume de água captada pelo balde. Se eu já sei que 30 minutos eu consigo captar um balde de 15 litros, em 2 dias e 12 horas eu consigo captar quantos litros? Basicamente é isso. Só que aqui está em minutos. O ideal é transformar isso aqui para minutos. Como que eu vou fazer isso? Um dia é 24 horas. Então, 2 dias vai dar 48 horas. Mais 12 horas que tem ali, né? Ó, 2 dias e 12 horas. Eu tenho ao todo 60 horas. Se 1 hora corresponde a 60 minutos, 60 horas corresponde a quanto? 60 vezes 60. Isso aqui em minutos, né? Então, 2 dias e 12 horas é a mesma coisa que 60 vezes 60. Eu não vou abrir isso porque eu já sei que eu posso cortar ali. Eu não vou abrir. Ou seja, dá 3.600 minutos, tá? 2 dias e 12 horas dá 3.600 minutos. Só que eu não vou abrir. Vai ficar assim, ó, x vezes 30, 30x é igual a 15 vezes 60, que eu vou falar que é 30 vezes 2, vezes esse 60 aqui do final. Ó, 30 com 30 cortei, x é igual a 15 vezes 2, 30,
vezes esse 60 aqui. Ou seja, o x vai ser 3 vezes 6, 18, com esses dois zeros aqui, 1.800 o quê? Litros. 1.800 litros, tá? Não pode ser 1,9 metros cúbicos, não pode ser, nem 1.600 litros, nem 1.550 decímetro cúbico, porque isso aqui é 1.550 litros. Lembra que decímetros cúbicos é a mesma coisa que litro? Só pode ser a D, 1,8. Isso aqui é vezes 10 a menos 6, tá, gente? Deu um problema ali na nossa digitação ali, beleza? Vamos provar que aquilo ali vai dar 1.800 litros. Isso aqui, ó, é a mesma coisa que ml, tá? Eu tô falando de 1,8 vezes 10 a sexta ml. É a mesma coisa. Se eu quero passar de litro para ml, 1 litro é igual a 1.000 ml. Então, só para eu comparar isso com isso, que é a resposta, eu vou converter 1.800 litros para ml. Vai ficar assim, ó, 1.800 litros. Agora, se eu quero converter para ml, eu adiciono 3 zeros, que está aqui, ó. Ou seja, isso aqui, ó, é 18 vezes 10 a quanto? Notação científica, né? Trabalho de potências, ó. Tem 5 zeros aqui, então é 18 vezes 10 a quinta ml. Se eu quero deixar exatamente do jeito que está aqui, aí eu vou ter que adicionar uma vírgula que é o 18. Aí vai ficar 1,8 vezes, agora não é mais 10 a quinta, 10 a sexta ml. Aí bateu. Show? Beleza, então vamos para a próxima. Ó, mais uma questão de escala. Mais uma. Em um mapa, a distância entre dois pontos A e B é 12 centímetros. Ó, daqui até aqui, A e B, é 12 centímetros. Sabe-se que a escala utilizada é de 1 centímetro na carta para 200 mil no mundo real. Então, 12 centímetros vai ser quanto no mundo real? Só que ele quer em quilômetros, tá? Então vai ficar assim, ó, x é igual a 12 vezes 2, 24, com esses dois zeros aqui e mais esses 3 zeros aqui, em centímetros. Se eu quero passar para metro, lembra? Eu perco 2 zeros. Então sobrou 224 mil, né, metros. Se eu quero passar para quilômetros, eu perco 3 zeros. Isso aqui é igual a 24 km. Ok? Mais um que morreu. Show! Vamos para a próxima. Na planta de uma casa, um cômodo cujo comprimento é de 6 metros está representado por um segmento de 25 centímetros. A escala utilizada nessa planta é mais uma questão de escala. Ou seja, a cada 25 centímetros na carta me dá 6 metros no mundo real. É bom trabalhar sempre em escala, tá? De centímetro por centímetro. Então, quanto que equivale 6 metros? Na verdade, 600 centímetros. Lembra que é só adicionar 2 zeros? Ou seja, essa escala é de 25 para 600. Carta, mundo real. Se eu simplificar aqui por 5, vai dar 5. Se eu simplificar aqui por 5, vai dar 120. Se eu simplificar aqui por 5, vai dar 1. E se eu simplificar aqui por 5, vai dar 24. Ou seja, essa é uma escala de 1 para 24. Belezita? Vamos lá. As festas de Halloween costumam mostrar o lado mais criativo dos famosos. Este ano, os eventos contaram com as participações de Abacate, caso de Tom Brady, Corey, fantasia usada por Neymar, porra, tá de sacanagem, né? Dama de Copas, traje escolhido por Isabel Goulart, entre outros. Um dos parceiros de Neymar, digamos
digamos de passagem, o jogador Daniel Alves chegou à festa de Neymar às 22 horas e 10 minutos. E saiu no outro dia, já amanhecendo, 5 horas e 20 minutos. Nessas condições, o tempo total em que Daniel Alves passou na festa. Eu gosto de fazer esse tipo de questão pelo método complementar. Por exemplo, para meia-noite, de 22 horas e 10 para meia-noite, falta 1 hora e 50 minutos. Beleza? Tranquilo? Ó, de 22 horas e 10, se eu adicionar 50 minutos aqui, eu vou para 23 horas. Se eu adicionar mais 1 hora, eu vou para meia-noite. Então, anote isso daqui, ó. Aqui no canto, ó, 1 hora e 50. Eu chego no horário de meia-noite. Beleza? Para eu ir para o horário de 5 e 20, é só adicionar, até, beleza? Mais 5 horas e 20. Ou seja, o tempo total que ele passou foram 6 horas e 70 minutos. Ele passou 6 horas e 70 minutos na festa, tá? De novo, ó. 50 mais 20, 70 minutos. 1 hora mais 5, 6 horas. Isso aqui, ó, eu posso desmembrar ainda. Isso aqui é 6 horas mais 60 minutos mais 10 minutos. Isso aqui é 1 hora, então 1 hora mais 6 horas, ele passou 7 horas, belezas, e 10 minutos. Pô, o maluco ficou 7 horas e 10 minutos na festa, acordadão. Agora, a questão quer saber isso aqui em minuto, papai. Quando você quiser saber quanto que 7 horas equivale em minuto, é só multiplicar por 60 minutos. 7 vezes 6, 42. Com aquele zero ali, 420 minutos. Mais 10 minutos que sobrou ali, a gente está falando de 430 minutos. Beleza? É isso, papai. Show? Vamos que vamos. Ó, uma vez, preste atenção, um aluno me trouxe essa questão aqui, tô lembrando dela já, a questão do urso, preste atenção. É a questão do urso, não é? Não, agora eu lembrei, não é do urso, é que falou de Bernoulli, eu lembrei de urso, né? Agora tô ligado. Teve um aluno que me trouxe essa questão aqui e ele estava fazendo de um jeito que não achava a resposta de maneira exata. Por quê? Ele não estava considerando o ano com 365 dias. Aí não estava dando de forma exato. Aí ele estava achando aqui um valor aproximado na alternativa D. Eu vou fazer do jeito que vai achar a resposta de forma exata. Só que o jeito que ele fez também não está errado. Ele achou a resposta, porque ele tratou não como dias, mas como meses, tá? Vamos ler a questão. Esquilos, morcegos, marmotas, ratos silvestres, hamsters e ouriços são alguns dos animais que hibernam. Eles fazem isso para poupar energia durante o inverno, já que nessa estação a comida é escassa. Para enfrentar o frio e a escassez de alimentos do inverno do hemisfério norte, eles tiram um time de campo, passando um tempo sem beber, comer, sem fazer suas necessidades fisiológicas, etc. Um grupo formado por ursos, é isso mesmo, no hemisfério norte, passou 1/12 do ano caçando. Se você for fazer sem ser contando dias, tratando como 375 dias, 12 meses, você vai fazer igual o nosso amigo lá fez. Se ele passou 1/12 do ano caçando, então caçando ele é 1 de 12, né? Ou seja, um mês caçando.
Um de 12 meses caçando. E 1/3 do ano se alimentando. Ó, alimentação, ele vai passar 1/3, né, do ano caçando. Ou seja, 1/3 de 12 meses, 12 por 3 vai dar 4. Então, 4 meses ele vai passar se alimentando. O número de horas que o grupo ficou hibernando, ó, o restante ele vai estar dormindo, né? Ó, 1 mais 4 meses eu tenho 5 meses. Ou seja, para o ano sobrou 7 meses. Esses 7 meses aqui, o que sobra é o que ele vai passar dormindo, tá? Aí a questão quer saber o seguinte: quanto tempo ele vai ficar dormindo? Tá? O número de horas que o grupo ficou hibernando. São 7 meses. Tá? Se um mês tem 30 dias, aqui que foi a parada. Aqui a gente acha de forma aproximada. Tem mês, por exemplo, que tem 31 dias, entendeu? Se você for fazer uma regra de 3 assim, você não vai achar de forma igualitária, né? Porque tem mês que tem 31 dias, tem mês que tem 28, né? Que é o fevereiro, quando não é bissexto, não é isso? Se um mês tem 30 dias, 7 meses tem... É só multiplicar 7 por 30, né? Vai dar 210 dias. Beleza? 7 meses, então... é a mesma coisa que 210 dias. A questão quer saber em horas. Aí você vai ter que fazer uma outra situação. Um dia tem 24 horas. Então aqui é só multiplicar por 24. 210 por 24. Aí a gente vai achar o valor ali aproximado, beleza? Não vai achar idêntico, porque quando a gente faz aqui essa regra de 3, a gente está esquecendo alguns dias. Vamos lá então. É 210 vezes 24 vai dar 048. 024. Beleza? 0410. Ó, vai dar 5.040 horas aproximadamente de. Beleza? Porque eu já fiz de um jeito aqui aproximando também. Para você achar o valor fechadinho ali, 5.110, você vai ter que fazer a questão de outra forma. Você vai ter que descobrir quantas horas tem em 365 dias. Ou seja, vai ter que multiplicar por 24. Beleza? E aí, esse valor, aí você vai aplicar aqui na fração. Aí você vai achar de forma exata 5.110. Beleza? Aqui, ó, você vai achar a quantidade de horas totais do ano. Beleza? Aí depois você aplica ali cada um. Show? É bom até que você treine isso daí. Vamos para a próxima. No Brasil, as telas de televisores, computadores celulares, entre outros aparelhos, têm um tamanho de suas diagonais medindo em polegadas. Muita gente não sabe, tá? Como é que mede a polegada de uma TV? É essa distância aqui, ó, até essa outra aqui, até essa outra extremidade, né? É a união, é a diagonal, né? Isso aqui é a medida da polegada, beleza? Vamos lá. Isso significa que um televisor de 29 polegadas possui uma tela cuja diagonal mede 29 polegadas. Sabemos que 1 polegada é aproximadamente 2,5 centímetros, quantas polegadas um celular cuja diagonal 13 centímetros? Bom, aqui é uma questão, gente, que envolve unidade de medida, mas a gente vai precisar, na verdade, da regra de 3, né? Então você que vai pegar uma questão de unidade de medida sabe que na maioria das vezes você vai ter que saber fazer regra de 3. Então 2,5 vezes x vai dar 2,5x igual a 1 vezes 13 vai dar 13. Então x vai ser 13
dividido por 2,5, tá? Agora, para acabar com essa vírgula, que tu lembra que lá na aula de números decimais, eu te ensinei um macete para acabar com a vírgula, só tem um número aqui sozinho, então eu multiplico por um 10. Se tivesse 2 números, seria por 100. Se tivesse 3 números após a vírgula, multiplicaria por 1000. E aí a gente continua. Só que aí, se eu multipliquei embaixo por 10, eu vou ter que fazer em cima por 10 também. Aí vai ficar 130 em cima e 25 embaixo. Aí agora é só fazer essa conta aí. 130 dividido por 25. 25 vezes 5 vai dar 125. Então, isso aqui vai dar 5. Não dá para dividir 5 por 25, então eu adiciono um 0 e uma vírgula aqui. 50 dividido por 25 vai dar 2, ó, 5,2 polegadas, ok? 13 centímetros tem 5,2 polegadas, tá? Belezinha, papai? Show? Tá acabando. Márcio gasta diariamente 20 minutos para ir de sua casa até o seu local de trabalho. Ó, da casa até o local de trabalho na ida, ele gasta 20 minutos. Considerando que na volta ele gasta 10 minutos a mais, na volta então ele vai fazer em 30 minutos. Num período de 5 dias, o tempo total do deslocamento de ida e de volta isso aqui é em um dia, né? Em um dia é 20 mais 30, 50 minutos. Se eu quero em 5 dias, é só multiplicar por 5. 5 vezes 5, 25. Com esse ovinho de codorna aqui, 250 minutos em 5 dias. Agora a gente tem que converter isso para horas. Eu gosto sempre de fazer o seguinte. Dividir de 60 em 60. Por exemplo, se eu pegar 60 minutos, eu tenho 1 hora, não é? Se eu pegar o dobro disso, eu tenho 120 minutos. Eu tenho 2 horas, não é? Se eu pegar o dobro disso, eu tenho 240 minutos. Que eu tenho 4 horas, não é? Olha só. 240 para 250. 250 minutos é 240 minutos mais 10 minutos, não é? 240 minutos não é 4 horas? Então é 4 horas e 10 minutos. B de abençoado, ok? Eu gosto de fazer dessa forma, tá? Galera, vocês estão conseguindo me acompanhar bem? Digita aí, pessoal. O último comentário que eu vi foi do PQD aí. Tá? Galera, tá comigo aí? Estão conseguindo entender? Digita nos comentários aí. É sempre bom que vocês peguem essas questões aí antes e tentem fazer, beleza? Cadê a galera? Ah, não, beleza. Ó, só nessa sequência de 20 questões aqui, essa é a última que eu vou fazer hoje, tá? Ó, questão de escala, essa última que eu vou fazer aqui hoje, a gente vai terminar a aula aqui, é uma questão de escala. Vamos contar quantas questões de escala a gente fez? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 5 questões de escala de 20. É uma quantidade considerável. Por isso que... Viu como é que a gente monta uma premonição? Isso aqui já é um indício. Por isso que eu falei para vocês anotarem isso aí. Numa escala num mapa cuja escala é de 1 centímetros no mapa por 2 milhões. Toda vez que tem 6 zeros é milhões, tá, gente? Em centímetros, no mundo real... a distância entre duas cidades corresponde a 33 centímetros. Ou seja, no mundo real, no mapa, né? Isso aqui vai ser quanto, né? Só para a gente ver aqui, beleza? A distância entre duas cidades.
Isso aqui vai dar x, né? Igual a 33 vezes 2 é o dobro, vai dar 66. 3 zeros e 3 zeros. No mundo real vai ser 66 milhões de centímetros. Vamos ver o que a questão quer. Isso aí é a distância, né? A duração de uma viagem de avião percorre uma linha reta. A distância que separa essas duas cidades e que apresenta velocidade constante de 600 km por hora. Beleza? Tá. Aqui tá em quilômetro, ó. Quilômetro por hora. A resposta tem hora também. Vamos fazer o seguinte. Vamos transformar isso aqui para quilômetros, que aí a gente consegue ver a distância das cidades. Se eu quero converter para metro, lembra? 2 zeros. Converti para metro. Se eu quero converter... Agora está em metro. Se eu quero... O que sobrou aí? Se eu quero converter para quilômetro, 3 zeros. Então, eu tenho 660 km de distância. Se a gente quer saber o tempo, a questão quer saber o tempo, né? Ó, a duração de uma viagem e você vê que as respostas estão em tempo. Você vai lembrar do seguinte, tá? Por isso que é bom tu estudar a escala, é bom tu saber a fórmula da velocidade média. É o espaço, que é o ΔS, sobre o ΔT, que é a variação do espaço e a variação do tempo, tá? Traduzindo, velocidade é igual a espaço pelo tempo. Beleza? Então, a questão já deu a nossa velocidade, que é 600. É igual ao nosso espaço, que é 660, sobre o tempo. O 0 com 0 dá para gedaiar, né? Eu vou passar o tempo para cá e o 60 para cá. Vai ficar assim, ó. Tempo é igual a 66 dividido por 60. Se eu simplificar em cima e embaixo por 6, eu vou ter 11 por 10. Ou seja, eu vou ter 1,1 horas. Aqui é que mata o papai. Poderia ter colocado 1 hora e 10 minutos ali, né? Poderia. 1,1 horas é 1 hora e... Lembra do macete do 6? 6 vezes 1, 6 e 6 minutos. 1 hora e 6 minutos. C de Salmos. Uma aula cirúrgica. Morreu. Belezinha? Mais uma aula que foi embora. Lembra que aquela questão a mais eu vou deixar aqui embaixo para você, beleza? O PDF vou deixar disponível aqui também. Fechou?